Hoje a gente vai falar de um anime que foi indicado por um dos nossos membros. O anime de hoje foi indicado pelo Álvaro e eu não estava esperando entrar dentro de um negócio de investigação. E pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e hoje nós vamos falar de Ryoka. Eu, sinceramente, não tava esperando pegar um anime de investigação. Eu gosto desse estilo de anime, normalmente eu misturo ele com assassinato, como é no caso do Moriarty, sabe? Então, assim, normalmente tem um caos ali e muitas estratégias lá, e aí investigação e show, acho bem da hora. Só que aqui a gente não vai ter o assassinato, que é um anime escolar, leve e tal, mas a gente vai ter um grupinho desvendando mistérios, a maior estilo Hanako-kun, só que menos fantasmas e mais gente. Mas enfim, a gente começa o anime falando com o Oreki, o amigo dele tá conversando com ele e fica bem claro que o cara vive poupando energia. Julgo, não julgo, queria viver poupando muito mais da minha energia. Ele simplesmente, se ele não precisa fazer, ele não vai. Se ele precisa fazer, ele faz o mais rápido possível e pum, acabou, entendeu? É a filosofia do preguiçoso, não é tipo, não vou fazer nada, vou fazer o que eu tenho que fazer o suficiente apenas pra não me encher o saco. Amei! Então assim, Oreki vive assim, o lema dele é economizar energia, sério. E por causa disso, apesar da escola dele ser cheia de clubes, a ideia dele era entrar em nenhum, porque ele não tá afim. O amigo dele tá em 2 e ele tá, tipo, em 0. Só que aí a irmã dele, que tá viajada pelo mundo, assim, maravilhosa, manda uma carta e ela basicamente insinua que seria legal ele entrar num clube que ela fazia parte, no clube clássico, por causa que ele ia fechar, porque ele tava com 0 membros. Só que aí ele agiu como se ela tivesse meio que não manipulado, mas tipo, chantageado ele pra fazer isso. E eu fiquei assim, onde tá a chantagem? O problema do Oreki é que ele é meio frouxo. Eu fui meio emocional a chantagem, foi tipo assim, ai, eu amava tanto aquele clube e agora vai fechar porque não tem nenhum membro. Entra lá, entendeu? Essa foi a chantagem. Se fosse eu ia falar, não thank you, entendeu? Cansada. Mas o Oreki vai porque ele é bobão nesse aspecto. Sentimentalmente ele vai embora muito fácil, entendeu? Mas o que foi interessante, porque ele tem esse cara de sério, você imagina, frio e calculista. Não, na verdade ele é manteiga também, ele é uma manteiga derretida. Então pra ele, a minha irmã precisou falar isso, que ele já se sentiu obrigado a entrar. Só que não tem ninguém no clube. Logo, dane-se, ele vai ter que ficar na escola, mas ele pode ficar lendo, dormindo na escola, maravilhoso. Então assim, tinha esperança. Aí ele vai lá, cata a chave na sala dos professores, enfia no bolso, ele espera o professor sair da sala e simplesmente anota no quadro, porque ele não quer se dar o trabalho de conversar com alguém. Eu achei maravilhoso, eu achei que é um estilo de vida adotável. E aí ele vai lá e sobe as escadas e tá na frente da porta da sala, aí ele destranca. E detalhe, a chave tá ali. Então assim, tem uma chave e a chave mestre. Logo, se ele trancou e destrancou, não tem como ter ninguém ali dentro. Mas tem. Aí eu pensei assim, chegamos no ponto que virou Clannad e tem um fantasma dentro da sala. Eu pensei na hora. Mas era uma pessoa de verdade. O nome dela é Chitanda e ela também decidiu entrar no clube por causa de um parente. E o parente dela em questão é o tio, mas a gente vai falar disso um pouco mais tarde, então segura essa informação. Mas a Chitanda tá ali e o Oreki fica tipo assim, meu Deus, gente. E aí a hora que ele vê que ela vai entrar no clube, ele fica assim, eu não preciso mais entrar no clube, porque ele não vai mais fechar. Eba! E aí ele fala, ok, fique o tempo que você quiser, depois vai lá e devolve e fecha tudo, tá? Por favor. E aí ele sai da sala e ela fica, ué, como é que eu vou fechar tudo se eu não tenho a chave? E aí ele fica, ué, como é que você entrou aqui? E ela, a porta estava aberta. E ele, não estava, porque o Oreki destrancou. Aí ele falou, você se trancou sem querer. Só que aí ele vira pra trás e o amigo dele chegou, que o amigo dele viu ele e uma garota, é aquele amigo, né? Surge lá da PQP vai vir fazer a zoeirinha. Então assim, ele tava lá olhando, o Oreki agitando, conversando e tipo assim, meu Deus, Oreki. Esse era o clima. Mas aí ele olha e fica assim, olha a fechadura, essa porta você só consegue abrir e fechar com chave. Logo, a Chitanda já tava ali dentro, não tem outro lugar que ela possa ter entrado. A chave tava com o Oreki, ele catou na sala dos professores. O que aconteceu? E aí eu fiquei assim, meu Deus, investigação aqui agora. Sinceramente, eu ia ficar pensando, eu ia culpar direto os fantasmas. Sabe aquele programa do History Channel que, tipo assim, ai, o mundo, aliens, fantasma. Pra mim é a vibe. Fez barulho estranho, fantasma, lidem com isso. Mas a Chitanda não aceita, assim, rolou. O Oreki tá tipo assim, pelo menos eu destranquei ela, né? Então foda-se. Mas a Chitanda tá muito, eu quero saber o que aconteceu. E ela não tá meio irritada ou assustada. Ela tá, tipo, muito curiosa. E aí, coitado do Oreki, ele foi fisgado ali, entendeu? A partir dali vocês já sabem que o Oreki gosta da Chitanda. Porque conforme ela vai
aproximando dele falando que está interessada nisso, que está muito curiosa sobre isso, ele meio que, tipo, se sente contra a parede, ele não consegue negar. E aí ele decide que vai tentar resolver o mistério. Só que a gente tem umas curiosidades. O grupo que o Oreki vai formar, que é esse amigo dele, a Chitanda, e mais uma menina que é amiga dele, simplesmente eles são bem inteligentes, eles percebem alguns pontos bem específicos. O amigo, ele é uma base de dados, então ele tem curiosidade de muita coisa, então ele tem informação sobre tudo, sabe? Só que ele fala que não é tão bom de raciocínio, mas ele é muito bom de base de dados. A Chitanda vai mais pro lado emocional, mas isso ajuda, porque enquanto o pessoal começa a analisar pontos de vista mais lógicos, meio que o humano, que é o que causa, assim, esses mistérios deles, tem uma pegada sentimental. Então a Chitanda meio que salva nesse aspecto, a gente vai ver isso mais pra frente. E aí a gente tem uma menina que ela também é ótima em raciocínio, apesar dela ter tendência de deixar algumas pontas passarem. Logo, a gente tem uma equipe de detetives formada. E o Oreki, ele é muito bom de sacar as coisas. Ele faz umas teorias boas e, tipo assim, elas encaixam muito bem na realidade. Então, o Oreki é sensacional pra isso. Ou seja, eles ficam jogando informação no Oreki e deixa o cara sambar. E ele se dá bem nisso. E ele não quer, entendeu? Ele é preguiça. Não esqueçam que ele é a preguiça. Então, ele não tá afim. Mas ele não consegue resistir a Chitanda, porque minha teoria é dela, entendeu? Pra mim tá óbvio. Mas ele simplesmente... Ah, ela pediu. E aí ela insiste 2 vezes. E ele, ok, eu vou fazer. Então, assim... Coitado do Oreki. Mas aí acaba que nessa brincadeira, ele começa a tentar resolver, ele olha a maçaneta, ele olha a chave, ele pensa um pouco, aí a Chitanda, que, detalhe, além de ser bem pro lado emocional, ela também é pro lado sensorial. Se tem algum cheiro na sala, a primeira a sentir a Chitanda. A primeira a ouvir alguma coisa estranha é a Chitanda. Então, tipo, temos essa. Só que aí ela escuta, fala assim que tá ouvindo um barulho estranho. Pergunta se os meninos estão ouvindo, os meninos falam que não. Aí o Oreki liga os pontos e fala, vambora. E o pessoal fica tipo assim, a gente não ia resolver o mistério. Só que aí ele desce e aí eles ficam observando o trabalho do faxineiro. Ele não tá só organizando as salas, ele tá trocando as lâmpadas. Ele abre todas as salas, troca todas as lâmpadas, tipo, de um corredorzão inteiro. E aí ele vai lá e passa trancando todas as chaves. Com todas as chaves. Então, assim, foi ele. Por quê? O que aconteceu? Ele passou destravando, a Chitanda entrou, e aí ela se distraiu dentro da sala olhando um lugar, tem um dojo meio antigo no meio da escola, não perguntem. E aí ela ficou olhando ele, e aí ela se distraiu e não percebeu que o cara passou trancando ela. Olha, se eu não tivesse com fone de ouvido, eu com certeza perceberia alguém me trancando. Mas a Chitanda não percebeu. E aí ela ficou presa assim, e foi assim que eles descobriram. E aí acaba que o amigo do Oreki diz que vai se juntar ao clube, e aí ele meio que força o Oreki se juntar também, porque ele fala assim, o Oreki já tá com tudo assinado dela. E a Chitanda, mesmo, dá o papel aqui. E o Oreki não consegue. A Chitanda pediu, a Chitanda consegue com ele, porque ele simplesmente gamou. E aí ele dá pra ela o papel e aí pronto, ele tá arrastado no clube. E aí tem um clube com 3 pessoas. No próximo episódio já vamos conseguir uma 4ª pessoa. As outras pessoas estão em mais clubes. O mais desocupado ali é o Oreki, que ele só tá ali. Mas acaba que eles vão começar a repetir esse ciclo. Só que a próxima história, eu achei que iam começar a ouvir problemas aleatórios de alunos. E vai rolar o ponto em que eles vão acabar se metendo em problemas aleatórios de alunos. Isso não vai ser ruim, isso vai ser bem interessante. Mas o que mais me chamou a atenção é que o primeiro problema que eles têm que resolver é da Chitanda. Por quê? A Chitanda tá ali por causa do tio dela. O tio dela foi desse clube, tipo, 3 décadas, 4 décadas atrás, faz muito tempo. Então ele foi, assim, dos primórdios do tempo do clube, ele foi membro. E aí acabou que ele foi expulso da escola. Isso era uma história triste. E aí, a Chitanda lembra de ter perguntado, ela é muito boa de memória também, a Chitanda, assim, é um ciborgue praticamente. E aí ela lembra de ter perguntado pra ele, e ele falou alguma coisa pra ela que fez ela chorar. E ele amava ela, sabe? Ele era um tio muito carinhoso, só que ele não foi consolar ela. Então, você faz uma criança chorar e não vai lá consolar ela, sendo que é um parente que você ama muito, tem algo estranho. E pra Chitanda, isso sempre foi um ponto de incógnita. E aí ela quer saber o porquê, e ela acha que a chave tá ali dentro, porque ele foi expulso e ele tava no clube. E não tem nada sobre isso nos dados da escola. Logo, a gente precisa saber o que aconteceu. E a Chitanda vai usar do intelecto do Oreki e do fato de que tem mais 2 pessoas que são muito boas em termos de juntar informação e raciocínio lógico. E aí, os 4 vão pensar em teorias e ideias de juntar informações que levem à resposta do que o tio falou pra ela, que fez ela chorar. Mas o ponto principal deles não é esse. O ponto principal deles é por que o tio dela foi expulso. E aí a gente pega uma tendência interessante do Oreki, que ele faz uma teoria que parece super certa, mas que não leva em consideração a base dos sentimentos do tio da Chitanda. E a gente vai ver isso de novo no próximo mistério, que na verdade vai ter um mistério sobre o professor de matemática, e depois a gente vai ter mais um sobre cinema. E aí ele não vai levar em conta os sentimentos das roteiristas, ele vai levar em conta a lógica e o que se adequa melhor. É claro que isso
cria um produto de muito boa qualidade, muito melhor qualidade do que se ele tivesse pensado pelo lado da autora. Mas que ele tem essa tendência de ignorar os sentimentos na hora que ele tá botando o raciocínio em ordem. Ele não pensa, mas eu tô lidando com seres humanos, como que eles se sentiram com isso? Ele simplesmente ignora. E isso é um motivo que frustra ele mais pra frente. A gente acaba o anime lá pelo 11º episódio, tem 22, então eu fui até a metade pra fazer esse vídeo. Vai ter mais disso, que eu gostei bastante. Mas a gente vê que ele tem essa tendência e que isso começa a ser um problema pra ele, porque isso faz com que ele possa ser manipulado aí numa questão que teve. E isso irrita ele demais, isso dá um baque gigante nele. Eu tô louca pra ver como ele vai lidar com isso. Mas na parte da Chitanda e do tio dela foi muito interessante, porque foi um mistério específico que rodava ali pelo clube. Então o pessoal queria saber qual que era esse clube, se todo ano fazia uma antologia. Eu não sei o que é uma antologia, mas basicamente era um livrinho, eles juntavam algumas informações, escreviam algumas coisas, e tem um registro meio estranho sobre o tio dela. E aí a gente vai ver como eles vão usar esse livro, mais as informações que ele tem, que eles têm mais as lembranças da Chitanda do tio dela, pra tentar juntar um caso junto. E aí é legal a gente ficar tentando adivinhar o que o pessoal tá querendo, e o que o pessoal tá fazendo, e aonde eles estão chegando, e achar o furo. Porque o Oreki às vezes tem furo nas coisas dele, mas normalmente ele junta um negócio tão bem que é difícil pra gente achar o furo na teoria dele. Agora, as outras personagens costumam deixar furos nas suas histórias, já que elas não têm um forte de raciocínio tão bom quanto o Oreki. E aí é interessante pra gente ficar observando aí e tentando achar os furos nas teorias deles. Pra mim isso é bem divertido, tipo, eu gosto muito desse estilo. É claro, eu não sou boa o suficiente pra, tipo, saquei tudo antes de todo mundo. Não rola, entendeu? Mas eu gosto de observar esse tipo de coisa, então eu gostei muito do anime, eu gostei muito do Oreki, e eu gostei muito de toda a vibe aí, porque não é um negócio tenso, mas também não é um negócio bobo. O anime te faz ficar apegado, e a gente não teve nada sobrenatural não, são boatos e atitudes humanas que fecham toda essa história do anime. E como eu disse, a gente parou num ponto muito fundamental pro Oreki, em que ele teve um baque, porque ele foi usado justamente por não tomar o ponto de vista das pessoas e sim pegar totalmente pela lógica e ignorar os sentimentos humanos. Ele não faz isso porque ele não tem consideração, ele fez isso simplesmente porque é uma mania dele, que ele não é saco, porque o ser humano é difícil de lidar. Aí ele fica tipo assim, sabe, ele não pisa lá normalmente, então é fora da zona de conforto dele. E aí ele é usado, e isso tem um baque muito grande na confiança dele. E eu tô louca pra ver como isso vai seguir nos próximos episódios. Mas enfim, pessoal, isso foi um pouquinho de Ryoka. Eu gostei muito do anime, pra quem gosta de investigação, ele é muito bom e ao mesmo tempo ele é leve, por causa que a gente não vai ter aquele climão de assassinato ou de mistério, de terror que normalmente vem com animes de investigação. Não, aqui a gente tem um clima leve e é divertido. E a gente parece que tem uns romances pintando ali. Então eu gostei muito do clima geral do anime, porque ao mesmo tempo que ele é leve e divertido, ele bate nessa tecla de investigação que eu gosto muito. E eu tô louca pra voltar aqui contando a história do clube de cinema e de como o Oreki vai sair dessa. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!